Bom dia e bem-vindos. Bem-vindos a quem está em casa ou no trabalho a ver-nos através do streaming. Bom dia e bem-vindos aos presentes. Bom dia. Antes de mais, agradecer as palavras da Secretária de Estado do Ambiente pelo enquadramento que fez para este nosso painel, cujo tema é o impacto do digital na sustentabilidade. Duas áreas que estão na moda, o digital e a sustentabilidade. Basta pensarmos, por exemplo, no programa de recuperação económica que o Governo apresentou em Bruxelas na semana passada, em que 57% do dinheiro é para ser alocado precisamente nestas duas áreas, na área do digital e na área da sustentabilidade, aqui na seção da palavra climática. Deixa-me agradecer primeiro também à CEP e ao Alexandre e dar os parabéns pelos 20 anos da associação. Eu sou o Pedro Sousa Carvalho, sou jornalista do ECO. Eu acho que faz todo o sentido o ECO, como órgão de comunicação social 100% digital, estar associado a esta iniciativa, e também recordo que nós há cerca de um ano lançámos uma nova iniciativa, um novo site chamado Capital Verde, cujo objetivo é precisamente tentar dar visibilidade àquilo que as empresas fazem no setor da sustentabilidade, quando fazem emissão de dívida verde, quando lançam novos produtos, etc. E vou começar a apresentar aqui o nosso painel e começo precisamente pelas empresas. Do meu lado direito, a Vera Pinto Pereira. Bem-vinda, Vera. É administradora da EDP e presidente executiva da EDP Comercial. Do meu lado esquerdo, na ponta, Ana Paula Marques, administradora e vice-presidente da NOS. Do meu lado direito, o Luís Laginha de Sousa, que é administrador do Banco de Portugal, e aqui do meu lado, eu disse do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo, o Filipe Almeida, que é o presidente da Portugal Inovação Social. Eu começava precisamente pelas empresas, começava por si, Vera. O nosso tema, portanto, é o impacto do digital na sustentabilidade. E começava por lhe perguntar a pergunta talvez mais óbvia, mas se calhar a mais interessante de todas, porque eu acho que é o que as pessoas querem ouvir em casa e no trabalho, que é a questão o que é que a EDP está a fazer no setor digital, ou como é que está a utilizar as tecnologias, digamos assim, para ser uma empresa mais sustentável. Bom dia Pedro, Ana Paula, Filipe, Luís e a todos os que estão em casa. Agradecer também a oportunidade de participar neste tema que conjuga precisamente duas das dimensões mais importantes do negócio da EDP à data. Obviamente a EDP tem por missão ser uma empresa sustentável e pautamos-nos por isso com um conjunto de objetivos internos. Fazemos parte do índice Dow Jones há cerca de 12 anos. No ano passado tivemos a honra de ser reconhecidos como número 1 entre as utilities integradas precisamente no Sustainability Index. Mas mais do que isso, eu diria, quando falamos de sustentabilidade e de digitalização, são duas dimensões que estão no epicentro daquilo que é a transição energética. E como temos feito saber, o Grupo EDP tem como objetivo estratégico e centro do seu plano estratégico liderar a transição energética. Portanto, estas duas dimensões são incontornáveis. Significa, quando falamos em aumentar a geração de energias renováveis, em eletrificar a economia, isso tem que ser alavancado substancialmente pela digitalização. E, portanto, é isso que trazemos ao mundo. Ao longo dos últimos, assumimos um compromisso de investir cerca de 800 milhões de euros na inovação tecnológica e digital durante um período de 4 anos. É um investimento substancial, de cerca de 200 milhões de euros anual, precisamente para repensarmos a nossa arquitetura de sistemas, para dotarmos a nossa rede de distribuição de um maior nível de inteligência, seja por via da instalação de smart meters, seja por via de outras mecânicas de inteligência. Smart meters, imagino que sejam contadores inteligentes, perdão. Também temos investido naquilo que são plataformas tecnológicas para apoiar os portugueses na adoção destas novas soluções de sustentabilidade. Porque temos hoje uma sociedade muito mais consciente daquilo que é a sua pegada ecológica, com vontade e disponibilidade para investir em novas soluções. Por exemplo, 1 em cada 3 famílias hoje diz que já quer gerar a sua própria energia, portanto, através das soluções, por exemplo, de solar descentralizado. Nós triplicamos
triplicámos, aliás, o número de instalações de solar descentralizado nos últimos 2 anos. E as soluções digitais, as plataformas digitais, como sejam aquelas que permitem, o REDI, que permite medir quanto é que estamos a produzir e quanto é que estamos a consumir, as plataformas como o EVx e o EV Charge, que são as nossas plataformas de mobilidade, para a mobilidade elétrica, que permitem fazer a gestão de carregamentos e consumos em termos de mobilidade elétrica, tornam esta viagem, este caminho da transição energética na sociedade mais fácil, mais compreensível, mais acessível e mais em linha com aquilo que é uma geração também ela mais digital. Portanto, eu diria, não é mais do que nós apenas sermos sustentáveis, temos na nossa missão entregar soluções aos portugueses e à sociedade para que eles sejam mais sustentáveis, famílias e empresas. É um caminho que acredito que temos feito com sucesso, seja por via da mobilidade elétrica, da geração de energias renováveis nos próprios clientes finais, na criação deste novo contexto que são os bairros sociais, a componente digital nos bairros solares, perdão, não é sociais, a componente digital é fundamental. Os bairros solares vai permitir juntar produtores de energia de forma descentralizada com os seus vizinhos que, não podendo eles ser produtores, querem beneficiar desta energia. Ora, a forma mais fácil de eu casar os vizinhos com o produtor do bairro solar é precisamente por via de uma plataforma digital. E tivemos nas primeiras semanas em que anunciámos os bairros solares o pedido de mais 80 bairros solares em poucas semanas. Mas o conceito, só para eu perceber bem, eu, por exemplo, tenho painéis solares no meu telhado, em casa, e a energia que eu não estou a utilizar, posso partilhar com os meus vizinhos, é isso? Exatamente. Esta nova definição da comunidade local de energia regula precisamente essa figura, que é para, seja uma empresa que tem espaço de cobertura e não vai utilizar toda a energia que produz, seja uma casa como a do Pedro, que não utiliza toda a sua energia, poder partilhar com vizinhos. O mesmo se aplica nos condomínios, por exemplo, onde queremos aproveitar a cobertura do prédio para poder partilhar a energia entre todos os vizinhos. Esta figura do bairro solar traz uma democratização enorme daquilo que é a geração solar distribuída, não é? A um custo muito menor, porque eu também, ao ter instalações maiores, o meu custo por megawatt fica mais baixo. Portanto, Mas isso já existe? Isto já existe, lançámos o primeiro bairro solar que está agora em certificação na DGEG em Belas, foi o primeiro que anunciámos também o primeiro bairro solar em Espanha e desde então, só com esta comunicação e ainda sem o produto estar completamente fechado, temos já, por via digital, o pedido de mais 80 bairros solares com várias configurações distribuídos pelo país. Portanto, eu diria que casar estas duas dimensões, a busca da sustentabilidade para, de facto, conseguirmos endereçar aquilo que é uma agenda mundial de descarbonização, tem que assentar numa forte componente de digitalização na qual nós estamos comprometidos a investir. Nesse caso dos bairros, só para terminar, nos bairros solares, o vosso papel de EDP é, neste caso, portanto, não é a fornecedora de energia, vende talvez os equipamentos, é isso? Sim, por exemplo, aquilo que nós fazemos ajudamos inclusive a baixar o custo de entrada, fazemos nós o investimento no equipamento e depois partilhamos aquilo que é a energia com o produtor e com os vizinhos como forma de nos remunerarmos pelo investimento feito à cabeça. E fazemos ainda a gestão desta comunidade, porque é muito importante ter liquidez. Mais uma vez, a via digital é fundamental. A lógica de vizinhança não é propriamente uma lógica que faça parte do nosso dia-a-dia, não é? O nosso círculo de amigos não é necessariamente o nosso círculo de vizinhos. E, portanto, temos que encontrar plataformas que unam o círculo de vizinhos, que se define por um raio de proximidade física daquilo que é a minha instalação elétrica. E, portanto, o nosso papel é também fazermos a agregação desses vizinhos ancorados numa plataforma digital e dotarmos um mercado de liquidez, porque é muito... se for fazer um investimento em painéis solares na sua cobertura, não quer estar preocupado se hoje tem vizinhos, mas amanhã já não tem, se há um que muda. É muito importante ter liquidez nessa bolsa de vizinhos para ter a certeza que esse seu investimento valeu a pena e que isto funciona e flui. E se não gostar do vizinho, de vez em quando corta-lhe energia? Não, nunca cortamos energia. Ana, fazia-lhe a mesma pergunta. É uma indústria naturalmente completamente diferente, mas que eu imagino que esteja a caminhar no mesmo sentido da sustentabilidade, com ferramentas diferentes. Hoje, quando falamos de sustentabilidade do futuro, é incontornável falar de tecnologia e é incontornável falar de digital e da tecnologia ao serviço desse mesmo digital. O conceito de tecnologia digital e de sustentabilidade não são dissociáveis. Há
à partida, muitas vezes tendem-se a pensar em extremos opostos, mas na verdade há aqui uma relação virtuosa entre ambos, eles reforçam-se. E a tecnologia e a digitalização é o que permite praticar sustentabilidade em escala, não é? Porque nós estamos a falar de pequenas mudanças de comportamentos individuais, mas estamos aqui a falar que a tecnologia digital pode ser transformacional no alcance que essa sustentabilidade pode efetivamente ter. E esta articulação entre estas práticas digitais e as práticas sustentáveis tem que estar no centro das decisões estratégicas das organizações. No nosso caso, quando nós olhamos para a nossa missão de sustentabilidade, acreditamos que o nosso setor tem aqui um papel fundamental, porque sendo nós uma empresa tecnológica, nós temos aqui um papel fundamental em utilizarmos o poder da tecnologia e do digital para conseguirmos aqui desenvolver soluções inovadoras naquilo que nós próprios fazemos, mas depois há aqui um efeito multiplicador nosso sobre todas as outras organizações, por colocarmos as tecnologias de comunicação ao serviço de todos esses setores, para conseguirmos aqui ter uma sociedade mais inclusiva, protegermos mais o ambiente e conseguirmos aqui uma verdadeira transformação social e económica que é desejável. E consideramos que hoje em dia é um privilégio trabalhar neste tipo de setor, e porque ele tem aqui um contributo a dois níveis. Primeiro, temos consciência que há uma contribuição direta do nosso setor, temos consciência do impacto da nossa atividade e obviamente, seja ao nível das reduções de consumo de energia ou da descarbonização, estabelecemos metas que nos permitam ter aqui uma contribuição significativa do ponto de vista de sustentabilidade. Daria dois exemplos. Por um lado, toda a modernização que estamos a fazer ao nível da nossa rede de acesso permitiu-nos, quando comparamos 2019 com 2015, ter feito uma redução de 62% no consumo de energia na nossa gestão de dados. E isso só é possível com uma forte aposta na componente tecnológica. Um segundo exemplo da nossa atividade direta prende-se muito com a utilização da tecnologia digital para podermos, nas nossas redes, fazer manutenção preventiva, o que depois evita deslocações, substituições que não contribuem nada para o tema da sustentabilidade. Mais importante é este papel também que acreditamos que temos de multiplicador de impacto na sociedade, porque a tipologia de soluções que desenvolvemos em parcerias com os nossos clientes, e aqui acreditamos muito num ecossistema de inovação muito aberto, onde incluímos os nossos clientes empresariais, a academia, um conjunto de outras instituições, para criar aqui um ecossistema virtuoso de inovação que contribua para a sustentabilidade. Quando estamos a falar em desenvolvermos, por exemplo, sistemas de rega inteligente, baseados em infraestrutura em cloud, em que conseguimos ter incorporação de previsões meteorológicas, conseguimos ter incorporação de dados em real time, conseguimos utilizar aqui a analítica para depois conseguirmos fazer uma otimização de recursos hídricos que serão muito úteis desde municípios, hotéis e empresas agrícolas. Portanto, acreditamos muito que há aqui um papel muito direto, mas depois há aqui um papel de multiplicador que hoje em dia, com o que está a acontecer ao nível da tecnologia, será, de um ponto de vista futuro, ainda mais incontornável e ainda mais importante para a totalidade dos setores. Vocês, a nível interno, portanto, falava a nível externo e a nível de sociedade, portanto, o efeito multiplicador que vocês têm. A nível interno, vocês têm um departamento, alguém que esteja, digamos assim, a fazer essas medições? Existe alguma métrica para, digamos assim, saber se este ano está mais sustentável do que estava no ano passado, por exemplo? Olha, eu diria que sim, temos uma área de sustentabilidade dentro da organização, mas para além de termos uma área de sustentabilidade com essa responsabilidade, hoje em dia acreditamos muito na consciencialização de todos os nossos colaboradores e todas as áreas da organização, porque é um compromisso de toda a organização. Hoje o tema da sustentabilidade nas organizações é, acima de tudo, um tema de responsabilidade das organizações e um tema do próprio propósito. E o nosso setor, ao ser um setor tecnológico com este efeito multiplicador, tem aqui um propósito maior, que é conseguirmos, ao criarmos todo este conjunto de ligações entre pessoas, empresas, coisas, temos este efeito muito mais multiplicador. Medimos o conjunto de métricas que temos a vários níveis e muito recentemente fomos inclusivamente reconhecidos pelo Vigeo Eiris ESG Rating, que é promovido pela uma associada da Moody's, que acabou de nos classificar em quinto melhor operador a nível europeu dentro de um conjunto de 41 operadores. Mas eu diria que mais importante até do que as métricas que têm que existir para conseguirmos monitorizar o nosso progresso, e temos feito um caminho muito significativo a esse nível. Neste rating nós temos uma pontuação
em que incrementamos em 50% aquilo que tínhamos face ao passado, sobretudo na dimensão do ambiente. Mas mais importante ainda é o compromisso que temos com todos os nossos clientes, residenciais e empresariais, de termos um verdadeiro compromisso para a sustentabilidade. Vou fazer aqui agora uma pergunta aqui ao Luís. Na segunda ronda vou fazer um desafio que é tentar casar o telemóvel da Ana e a eletricidade da Vera, mas já lá vamos. Luís, bem-vindo. Quando eu estava a preparar para esta conferência, eu consegui encontrar um documento do Banco de Portugal chamado Compromisso do Banco de Portugal com a Sustentabilidade e o Financiamento Sustentável. E o que eu ia perguntar-lhe, obviamente, é qual é a relevância para os bancos centrais, neste caso específico para o Banco de Portugal, do sistema da sustentabilidade nessas três dimensões. Estamos aqui a falar não só ambiental, mas também de social e de governação. Neste duplo papel que o Banco de Portugal tem, enquanto, por um lado, supervisor, portanto, que induz comportamentos, e, por outro lado, como uma instituição que tem também, uma instituição grande e que tem a sua própria carteira também de ativos. Muito bem. Bem, também começava por saudar todos, quer os colegas aqui de painel, quer naturalmente aqueles que nos estão a acompanhar via streaming e também agradecer o convite da ACEPI para estar aqui. Enfim, estar neste local com esta beleza, de facto, só reforça, de facto, a satisfação por ter aceitado o convite e também reforça aqui o anseio de que nós possamos recuperar a normalidade para que todos possam fruir dos espaços fantásticos que o país tem para oferecer, não só aos portugueses, mas também àqueles que nos visitam. E uma nota prévia, enfim, cruza depois com aquilo que irei tentar responder, mas só para sinalizar, de facto, creio que não existem muitas dúvidas relativamente àquilo que tem sido o tema central este ano, aquilo que tem ocupado maior preocupação, maior atenção este ano, mas se tivéssemos que indicar dois temas que estão logo a seguir em termos de importância, enfim, ou acertaríamos na mousse ou não andaríamos muito longe se nós disséssemos que eles devem corresponder às duas palavras que fazem parte do título deste painel, portanto, da sustentabilidade e do digital. E eu acredito que se nós não tivéssemos sido confrontados com este convidado que se fez convidar e que ainda não nos deixou e que também deixar-nos, de facto, este ano nós teríamos assistido a estes temas a ocuparem um palco central nas discussões, nos debates, nas conferências, nos painéis, enfim, em vários temas e creio que esta percepção não é apenas a partir do ponto de observação do Banco de Portugal, mas é também uma observação que eu creio que será partilhada por muitos agentes económicos. Relativamente à relevância deste tema da sustentabilidade nas suas três dimensões para uma entidade como um banco central e, portanto, na qual o Banco de Portugal se insere, de facto isto é um tema central do nosso tempo e dentro destas três dimensões, aquela que naturalmente tem ganho um destaque maior tem sido o que corresponde à parte ambiental, à parte das alterações climáticas, eu já lá vou um bocadinho mais à frente, mas de facto o Banco de Portugal, sendo uma entidade inserida quer na sociedade portuguesa, quer na sociedade europeia, quer na sociedade global, não podia de facto ficar indiferente a este debate que tem e digamos tudo aquilo que nos tem interpelado sobre estes temas e se calhar aqui uma nota, porque nem sempre esta dimensão é conhecida, mas o Banco de Portugal tem uma parte que é mais visível às vezes os portugueses, que é a parte da supervisão, mas tem um conjunto muito mais vasto de responsabilidades em vários domínios, desde ser, enfim, o próprio Banco Central da República Portuguesa, a Autoridade Monetária, a Autoridade Macroprudencial, ser também a Autoridade de Supervisão, seja prudencial, comportamental, a Autoridade de Resolução, também a Autoridade de Estatística e, portanto, estes temas acabam por cruzar e tocar em muitas destas funções que o banco tem. Enfim, interferem em questões mais práticas, o Pedro já referiu, naquilo que é a gestão da própria carteira de títulos. Enfim, o Banco de Portugal tem um balanço que anda muito próximo dos 200 mil milhões de euros e, portanto,
naturalmente que com margens de intervenção diferentes em cada uma destas componentes que entregam estes quase 200 mil milhões de euros, mas isto obriga a um grande cuidado e perceber muito bem o que é que pode, de alguma forma, impactar este conjunto de ativos que o banco gera. Também a nível de análises, de aconselhamento económico, seja a nível micro, seja a nível macro, é importante porque o banco cumpra a sua função, compreender todos estes fenómenos e, de alguma forma, possa incorporá-los nessa sua função de aconselhamento e de produção de pensamento sobre estes temas. Também sobre a promoção da inclusão financeira, ou ele próprio, enquanto entidade, que tem que ter uma preocupação de ser sustentável e de reduzir a sua pegada ecológica. Como eu disse, portanto, o tema da sustentabilidade nestas três dimensões, elas são todas relevantes, mas de facto a dimensão ambiental é aquela que tem vindo a ganhar uma preponderância, porque a componente ambiental interfere em duas missões que são, digamos, centrais na maior parte dos bancos centrais, enfim, aqui a redundância, mas e naturalmente que o Banco de Portugal também se inclui nisso, que é a preservação da estabilidade de preços e a preservação da estabilidade financeira. Enfim, a preservação da estabilidade de preços é um objetivo que é compartilhado com o sistema europeu de bancos centrais, enfim, e o Banco de Portugal está presente, faz parte deste sistema europeu de bancos centrais, tem assento no Governing Council e, portanto, participa ativamente nestes temas enfim, todos nós temos presente aquilo que é a relevância da política monetária, como ela tem vindo a interferir na vida de todos nós, o preço do dinheiro, que é a parte mais visível, e portanto, perceber em que medida é que a política monetária, nomeadamente aquilo que é o quadro macroeconómico de referência que é utilizado para definir a política monetária, como é que ele é impactado por estes fenómenos, enfim, volto a dizer, sobretudo das alterações climáticas, é um elemento essencial para ajudar a definir adequadamente essa política monetária, que é algo que tem uma influência enorme na vida dos cidadãos e das empresas. E também, enfim, neste tema, no outro ponto da estabilidade financeira, que às vezes é uma palavra que nos parece muito, muito distante e que acho que é importante às vezes procurar encontrar aqui uma forma simples de descodificar o que isto significa, mas a estabilidade financeira não é um fim em si mesmo, mas é um meio fundamental para que exista um elemento sem o qual uma economia não pode funcionar, que é o elemento de confiança. Confiança é um elemento importante para que os agentes económicos tomem as decisões, para que possam ter maior capacidade de enfrentar o futuro, de tomar os seus riscos, e a estabilidade financeira é um pilar importante da confiança. E aquilo que se tornou muito claro, e daí ser cada vez mais importante para os bancos centrais olhando para este tema, é que o tema das alterações climáticas, seja pela via dos riscos físicos, isto é, tudo aquilo que hoje nós assistimos de fenómenos atmosféricos que têm impactos devastadores e, portanto, por essa via têm impacto na atividade económica, podem ser altamente disruptivos, podem ter impactos muito destruidores em ativos, ativos esses que são financiados e, portanto, ou que servem de colateral para financiamento, seja pela via da necessidade de fazer face a essas alterações climáticas, pela via do investimento na descarbonização e, portanto, todo o volume enorme de investimento que é necessário para fazer e que tem que ser financiado e que tem que haver aqui um horizonte temporal, enfim, em que ele possa ser financiado e recuperado, digamos, isto liga, de facto, este tema ESG e, em particular, o E, a dois elementos centrais da missão dos bancos e dos bancos centrais, e no caso do Banco de Portugal.
Obrigado, Luís. Deixa-me também introduzir aqui na nossa conversa o Filipe Almeida. Nós, antes desta conferência, falávamos os dois, trocávamos aqui algumas mensagens e o Filipe dizia que, digamos assim, o teu core business não é propriamente a sustentabilidade, mas é a inovação social. E o Filipe dizia com alguma graça que nem é uma espécie de um primo ou de um aparentado. E o desafio que eu te coloco, Filipe, é tentar explicar o que é que vocês, portanto, Portugal Inovação Social, o que é que vocês fazem? Eu sei que vocês têm fundos comunitários, portanto, fundos que vêm de Bruxelas e que depois canalizam para as empresas, creio eu, e não só. E o desafio que eu te lanço é isso, precisamente. E explicar também às pessoas o que é esta coisa da inovação social. Inovação social. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas de painel e vou já direito à pergunta, tentando dar essa resposta. Enquadrando, a Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública do governo português que mobiliza fundos da União Europeia no âmbito deste acordo de parceria que chamamos Portugal 2020 para, numa experiência absolutamente pioneira na Europa e no mundo, promover, financiar projetos de inovação social e criar mecanismos de aproximação entre investidores sociais, sejam eles públicos ou privados, e os empreendedores sociais que desenvolvem estes projetos inovadores. Portugal é, até à data de hoje, ainda o único país que tem uma política pública central para a inovação social, que mobiliza fundos europeus e que cria mecanismos de financiamento em si inovadores. Portanto, desse ponto de vista, o que foi feito foi mobilizar uma verba de cerca de 150 milhões de euros no âmbito do Fundo Social Europeu e foram criados 4 instrumentos de financiamento alinhados com o que são as necessidades específicas de um projeto de inovação social ao longo do seu ciclo de vida. E esses 4 instrumentos dão resposta a 4 necessidades de natureza diferente em função do que é a maturidade dos projetos de inovação social. E como o objetivo é não apenas criar condições para que a sociedade civil organizada e as empresas possam experimentar novas soluções para problemas sociais, mas também atrair investidores ou de alguma forma persuadir os investidores públicos e privados a canalizar os seus recursos para estes projetos inovadores, há um lugar à mesa para esses investidores em todos estes instrumentos de financiamento. Filipe, dá-me só, antes de continuares a explicação, um exemplo concreto de um projeto que vocês tenham financiado. À data de hoje já são 579 projetos de Bragança até Lolé. E como nós fomos agnósticos em relação à natureza dos problemas sociais a que estes projetos dão resposta, nós temos projetos de dimensões muito diferentes e de naturezas muito diferentes. Mas já que falamos do digital, posso dar alguns exemplos ligados ao digital. Por exemplo, temos um projeto conhecido deste ecossistema, a Academia de Código, que tem um programa de formação intensiva em programação, que na verdade é um programa de capacitação em competências pessoais e técnicas, tecnológicas neste caso, para qualquer pessoa, neste caso para jovens desempregados de qualquer área de formação. Estão a desenvolver esse projeto no Fundão e não só estão a criar mecanismos inovadores de empregabilidade, como estão a atrair pessoas do resto do país. Temos, por exemplo, o SPIC, talvez o mais internacional dos projetos de empreendedorismo social nascidos em Portugal, que é uma combinação interessante de uma plataforma digital. O projeto visa a inclusão social de migrantes, refugiados e estrangeiros e, ao mesmo tempo, a internacionalização passiva dos locais, dos portugueses que não saíram. E, através de uma plataforma digital e através do pretexto do ensino recíproco das línguas, evolui para eventos offline. Portanto, combina o online e as plataformas digitais com o offline, provocando exatamente esta integração social de quem chega de fora e, ao mesmo tempo, a internacionalização passiva de quem está cá dentro. Por exemplo, o SPOT é um projeto que está a gamificar o ensino da matemática e do português nas nossas escolas. Ou o SAPI, já que falamos de escolas, o SAPI é um projeto muito interessante que tem é uma ferramenta tecnológica inovadora que usa também soluções de inteligência artificial para prevenir o abandono escolar e mapear os riscos na escola antes do abandono escolar acontecer e que está também a provocar aumento do sucesso escolar. Por exemplo, numa ótica totalmente diferente, a Rádio Miúdos. A Rádio Miúdos é a primeira rádio feita por crianças para crianças em português, tem mais de 200 mil ouvintes no mundo inteiro, com repórteres locais e correspondentes no mundo inteiro. E é uma rádio online que usa a plataforma digital para comunicar com o resto do mundo. Isto são apenas alguns exemplos. Mas os olhos do Filipe a brilhar aí. Cada um é mais interessante que o Apps for Good. Apps for Good é um campeonato nacional
que envolve centenas de escolas, onde os alunos e professores são desafiados a desenvolver aplicações de telemóvel para resolver problemas da sua comunidade. Ora, isto não só acelera o desenvolvimento de competências digitais nos alunos e também nos professores, como desenvolve também uma consciência social, porque o primeiro passo é sair da escola e tentar perceber que problemas existem à minha volta e como é que nós damos resposta. E isto ilustra o conceito de inovação social, porque a inovação social é isto. A inovação social é procurar novas respostas, novas soluções para problemas sociais, seja numa ótica corretiva, seja numa ótica preventiva. E a Portugal Inovação Social, como iniciativa pública, o que veio fazer foi criar condições para que a sociedade civil organizada e as empresas pudessem, de facto, experimentar estas boas e novas ideias. E assim funciona como uma espécie de observatório de políticas públicas do futuro até, porque estas experiências podem, e algumas já estão, a influenciar o desenvolvimento de políticas públicas em várias áreas, da saúde, à educação, à justiça, ao emprego. Isso existe lá fora também? Não, Portugal é absolutamente pioneiro numa política pública como esta para apoiar a inovação social. Entretanto, já vai sendo replicado no resto do mundo. E já existem fundos semelhantes ao português, mas esta experiência de facto foi inovadora, ainda hoje temos essa marca connosco. E está a ser muito interessante porque nos últimos 3, 4 anos multiplicaram-se por muito o número de experiências em todo o país, porque de facto foi possível, este agente catalisador que é a Portugal Inovação Social criou este mecanismo. Mas não só os empreendedores sociais, mas também estamos a trabalhar com mais de 400 organizações empreendedoras e empreendedores sociais e já mais de 650 investidores também, onde se incluem 384 empresas, se não me engano, assim, de vários tipos. E, portanto, já estamos a falar de 110 milhões de euros que foram colocados, 110 milhões de euros que foram colocados à disposição deste ecossistema, onde se incluem 35 milhões de euros que foram mobilizados de investimento social, de entidades públicas e privadas. É essa pergunta que eu lhe ia fazer, ou seja, qual é que é uma pergunta um pouco indiscreta. Por ano, por exemplo, vocês quanto é que têm para distribuir a estes projetos? O pacote geral era de cerca de 150 milhões de euros, embora negociado à fatia, uma vez que estamos a falar de fundos europeus. É o que digo, neste momento já temos, e vamos abrindo concursos temáticos ou territoriais, passo a passo, e portanto estamos a chegar agora ao fim, uma vez que estamos a chegar ao fim de 2020, mas ainda há, e temos um instrumento financeiro que continuará a aprovar projetos até 2023. Obrigado, Filipe. Eu há pouco lançava a Vera e a Ana um desafio. Temos pouco tempo, eu vou-lhe empacotar 2 perguntas numa única e peço também, faço aqui um apelo também à vossa capacidade de síntese nesta altura, que estamos a aproximar do fim. Vera, 2 perguntas. A primeira é como é que eu consigo distinguir empresas como a vossa, que eu imagino que tenham uma vontade genuína de querer ser mais sustentável, com aquilo que é um fenómeno que chama-se o chamado greenwashing, que é empresas basicamente que utilizam este selo do sustentável, digamos assim, para se venderem entre aspas, junto dos seus clientes. E a segunda pergunta, que era o tal desafio, um conceito que hoje é muito falado, tem a ver se calhar com a questão dos bairros solares que falava há pouco, que são as chamadas comunidades de energia. Quando é que eu vou ter, digamos assim, o meu painel solar ligado à minha garagem onde está o meu carro elétrico, isto tudo controlado pelo telemóvel da Ana, através da internet das coisas? Para quando este futuro? Começar se calhar até pela segunda pergunta. O bairro solar, a sua comunidade de energia, Pedro, com painéis solares ligados a um carregador para carregar o seu painel, o seu carro elétrico, é quando quiser. Falamos a seguir e combinamos a instalação. Falta o telemóvel. O telemóvel, idealmente da nós, obviamente, em termos de plataforma para gerir toda esta experiência, será naturalmente da EDP, porque temos essa experiência integrada para a gestão daquilo que é o carregamento elétrico, para a gestão daquilo que é a produção e o consumo a partir dos seus painéis. Portanto, isto são experiências, produtos que hoje integram já o portfólio da EDP. Relativamente ao tema das comunidades de energia, quando eu falava em bairro solar, no fundo é o nome de mercado que nós demos precisamente a nova figura que consta da regulação, que são as comunidades de energia.
E, como eu disse, são um mecanismo absolutamente fundamental para começarmos a desenhar este ecossistema de energia na sociedade e nas empresas de uma forma diferente. Portanto, as comunidades de energia já chegaram, nós estamos preparados para as endereçar, chamámos-lhes bairro solar porque é mais fácil de entender, já ligamos os painéis aos carregadores e já temos plataformas inteligentes para gerir isto e para, alavancando, obviamente, sobre a internet das coisas, que servirá para muito mais. A internet das coisas servirá, por exemplo, para nós, e a inteligência artificial, para nós gerirmos um desafio grande que vamos ter com a maior carga de renováveis na rede, que é a intermitência das renováveis, gerirmos temas como a flexibilidade. E, portanto, eu, a partir da internet das coisas num processo industrial e da inteligência artificial com que processo a informação que de lá sai, posso fazer pequenos ajustes num forno industrial, por exemplo, para gerir aquilo que é a carga na rede em determinado momento e a flexibilidade. Portanto, isto são realidades que começam já, algumas a serem ensaiadas, outras a serem lançadas em mercado. Relativamente às empresas que são ou que parecem ser muito rapidamente sustentáveis. Obviamente, todos nós começamos a adotar aquilo que são índices reconhecidos que pretendem medir o tema da sustentabilidade. Houve, aliás, um esforço grande do World Economic Forum no início deste ano de identificar alguns indicadores muito concretos para que as empresas possam, em matéria não financeira, começar a medir a sua atuação de sustentabilidade. E isto não é só parecer, isto é ser, porque quando nós desenhamos uma agenda de sustentabilidade na empresa e, como dizia a Ana, e bem, fazemos percorrer toda a nossa estrutura, toda a nossa organização, todos os nossos objetivos comerciais e de negócio, nós temos uma agenda que não parece, ela é e ela entrega. Portanto, e depois quando temos um mercado que reconhece, que adota estas soluções, que reconhece em nós um parceiro para fazer o seu próprio caminho da sustentabilidade, eu acho que claramente não é só parecer, é ser. E estar no índice da Dow Jones e na classificação do Moody's também, se calhar, ajuda a fazer essa filtragem. Ana, e perguntava-lhe pelo futuro, percebi que já me disse que o futuro já chegou, é isso? O futuro já chegou. Ana, muito rapidamente, ontem, falávamos há pouco em off, ouvíamos o Presidente da NOS no Parlamento a falar sobre o 5G, que é uma tecnologia que há de estar para muito breve. O que eu lhe perguntava era como é que esta tecnologia, ou seja, poderá ser, o que é que isto nos vai trazer em termos do digital e em termos de sustentabilidade. Portanto, eu imagino que permita fazer 1001 coisas, não só no digital, mas também na questão da sustentabilidade, teletrabalho, telemedicina, tudo e mais alguma coisa. Obrigada, Pedro. Este é um tema absolutamente crítico neste momento, a nível mundial e a nível do país, o tema do 5G. Eu partilhava só um dado, um estudo muito recente da Ericsson, que mostra o quão crítico o 5G vai ser, inclusivamente para o tema do impacto ambiental. Esse estudo prevê que até 2030 as emissões globais possam ser reduzidas até cerca de 15%, fruto única e exclusivamente do 5G, precisamente por esse efeito multiplicador que tem em todos os setores, não é por um tema do setor das telecomunicações. Dê-nos um exemplo, Ana. Eu se calhar vou pegar até no exemplo que o Pedro estava aqui a desafiar a Vera. Se tivesse que pensar nisto para todos os setores, é algo simples. Nós temos que garantir, o 5G traz-nos quatro coisas muito fundamentais. Uma primeira é mais velocidade, a seguir é um tema de latência, que é desde que eu dou uma instrução até que ela acontece, essa latência, um tema de resiliência e um tema de conectividade. E aquilo que nós temos que começar por fazer é colocar sensorização em todo o lado, para depois a partir daí conseguirmos ter informação e a partir de termos a informação conseguirmos tomar decisões assentes em dados. Por isso, no caso que estávamos ali a colocar, se nós tivermos toda esta dimensão da sensorização, e isso só é possível tendo redes muito poderosas como aquilo que vai ser possível criar com o 5G, para conseguirmos, a partir dessa informação recolhida, conseguir atuar com base em algoritmia inteligente. E, portanto, o tema do 5G é uma oportunidade gigantesca para a sociedade e para os indivíduos, para nós conseguirmos, não só em termos de ambições digitais, mas em ambições de sustentabilidade, termos aqui o 5G como um catalisador de inovação em todos os setores e através da inovação acreditamos que vão existir muitas soluções para esta crise de sustentabilidade que enfrentamos a nível mundial. O que é que acontece? Este 5G abre-nos oportunidades para nós termos um cotidiano que seja muito mais simples,
muito mais instantâneo e muito mais imersivo, que resulta precisamente dessa capacidade de sensorização. Portanto, vamos ter aqui uma verdadeira revolução no papel que a tecnologia móvel vai ter na sociedade nos mais variados setores. Portanto, à medida que nós temos mais conectividade, o 5G vai nos criar aqui oportunidades em múltiplos setores, desde o trânsito, à iluminação, a cidades inteligentes, abastecimento de águas, respostas às crises climáticas, como estávamos a ver, à segurança, à gestão de resíduos, à telemedicina, à educação e às escolas. Há aqui um sem fim de oportunidades que tudo aquilo que o 5G vai trazer tem, de facto, uma oportunidade muito significativa para os vários setores e é por isso que acreditamos que esta oportunidade de 5G é fundamental para as economias, é fundamental para a digitalização e, com tudo isso, vamos seguramente ter respostas muito mais eficazes aos temas da sustentabilidade. Obrigado. Eu notei aqui um pescar de olhos à EDP e também à inovação social. Pode ser que se façam aqui algumas parcerias. Já Luís, temos algumas. Já tem algumas. Luís, muito rapidamente, temos 3 minutos para terminar, portanto vou dar 1 minuto e meio ao Filipe e 1 minuto e meio ao Luís, só para, digamos assim, se quiser rematar alguma coisa do vosso ponto de vista do Banco Central, digamos assim, desta transformação digital e o seu impacto na sustentabilidade do vosso ponto de vista, muito rapidamente. Pois, há vários fatores, vários aspectos onde, de facto, a transformação pode implicar na sustentabilidade. Enfim, desde logo, e acho que alguns já foram referidos aqui, todo este desenvolvimento tecnológico que a digitalização permite pode ter implicações enormes na forma de desenvolver os negócios e, portanto, de contribuir para a utilização de Big Data, de Smart Grids, de uma série de... a internet das coisas, e tudo isso pode trazer ganhos de eficiência enormes, e, portanto, com reduções também muito grandes do ponto de vista de utilização de energias fósseis. Há aqui um aspecto, enfim, quando nós falamos em sustentabilidade, a palavra sustentabilidade ela depois pode ser decomposta em robustez e resiliência, enfim, robustez vista como a capacidade de manter a atividade mesmo em períodos de adversidade, a resiliência como a capacidade de, enfim, se não for possível manter a atividade, mas logo que haja condições, ter ainda a possibilidade de recuperar para níveis de atividade. E, portanto, seguramente a digitalização, a tecnologia pode ter impactos muito positivos, quer na questão da robustez, quer na resiliência. Olhando mais para a área financeira, só mesmo promover a inclusão financeira, também melhorias, enfim, um aspecto que nos é muito próximo, ao nível de integrar mais tecnologia na capacidade de supervisão e, portanto, tudo isso são elementos que podem reforçar a sustentabilidade. Filipe, tem a honra de fechar. 1 minuto. Muito bem. Em relação, cruzando a tecnologia com a inovação social, hoje a inovação social visa a mudança social, a transformação social no sentido da emancipação dos mais vulneráveis, do combate às desigualdades e do fortalecimento de relações sociais. Hoje, a tecnologia e o digital é, do meu ponto de vista, um princípio de acesso aos direitos básicos de cidadania, o acesso à infraestrutura e o acesso à capacidade de a usar e ao conhecimento para a usar. Portanto, a inovação social, naturalmente, muitos dos projetos que apoiamos visam não só a inclusão digital, como utilizam a tecnologia para o desenvolvimento social também. Portanto, desse ponto de vista, o cruzamento é claro. Só mais um exemplo para terminar, a Lota Digital. A Lota Digital é um projeto que já permite rastrear... Vai-nos vender o seu peixe agora. Vou vender o meu peixe. É um projeto que já está na Lota de Peniche com projetos de expansão ibérico e que já permite rastrear o peixe que é pescado pelos pequenos armadores até ao consumidor final. Isto é possível com base tecnológica e são pescadores tradicionais a fazê-lo. É muito impactante a tecnologia nestas transformações. Filipe, obrigado. Agradecer, obviamente, ao painel. O tempo passou rapidamente. Eu acho que eu fiz um péssimo trabalho como moderador porque não tivemos tempo para falar sobre nada. Imagino que a culpa seja minha. Obviamente, agradecer a todos. Agradecer quem esteve em casa ou no trabalho a ver através do streaming. E agradecer e, obviamente, convidar-vos para continuar connosco aqui neste Summit. Eu creio que o próximo painel vai ser sobre o e-commerce. Portanto, convido-vos a continuar connosco e assistir a esta missão. Obrigado.